né? Não, acho que... Boa noite. Já estamos ao vivo, né? Já. Boa noite, profissionais de educação, responsáveis, alunos, a população de um modo geral. Né? Hoje é o ato em defesa da vida, né, contra o retorno das escolas, um retorno precipitado, feito por sindicatos, pelo CEP, pelo Simpro e Sineduc, da região de Itaboraí, Niterói, Maricá, São Gonçalo e Tanguá. Então, a gente vai hoje aqui fazer uma fala sobre a situação desses municípios, sobre a situação da pandemia, da greve pela vida que foi decretada contra o retorno precipitado, e a gente vai trazer alguns dados também sobre a pandemia, sobre a rede escolar, sobre a característica das escolas, e a gente está contando com a participação do CEP São Gonçalo, CEP Niterói, Itaboraí, Maricá, o Sineduc de Maricá e o Simpro também dessa região, além da Isabel, que é a coordenadora geral do CEP-RJ. Então, a gente pode começar com alguns dados gerais. Patrícia, você pode colocar na tela para a gente, por favor, sobre a população dessa região, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro. De que a gente está falando? Quantas pessoas, quantas escolas, quantos professores? Qual é essa realidade? Então, gente, essa região desses municípios presentes hoje aqui e que lançaram um abaixo-assinado online contra esse retorno, é uma região que conta com Itaboraí, mais de 240 mil habitantes, Maricá, 161 mil, Niterói, 513 mil, mais de 513 mil, São Gonçalo, com mais de 1 milhão, Tanguá, com 34 mil. Né? Mas, de um modo geral, somam mais de 2 milhões de pessoas. Né? Aqui são as matrículas de cada município desse. Itaboraí, com quase 38 mil matrículas, Maricá, 26 mil, Niterói, 72 mil, São Gonçalo, 122 mil matrículas, Tanguá, 5.090 matrículas na escola básica. Né? São estudantes da escola básica. E docentes. Itaboraí, com 2.590 professores, Maricá, 1.794 professores, Niterói, 5.862, São Gonçalo, 8.252 e Tanguá, 302. Das redes municipal, estadual e privada. E as matrículas dos alunos também. Então, isso é um total, é uma região muito grande, da região metropolitana, compreende aí mais de 10% da população do estado do Rio de Janeiro, do número de matrículas e de docentes também. É um total de mais de 2 milhões de pessoas, 1.135 escolas, mais de 260 mil matrículas e mais de 18 mil professores. E a gente está falando de retorno dessa quantidade de gente, de alunos e de docentes que vão estar circulando por esse corredor metropolitano, porque esse corredor ele se comunica. Quem trabalha em Itaboraí trabalha também em São Gonçalo, em Tanguá, em Maricá, em Niterói. Então, reside em Niterói, mas trabalha em Itaboraí, trabalha em Tanguá. Então, as pessoas circulam por esses municípios. Voltar um município desses e o outro não voltar, não significa que exista aí uma segurança, porque as pessoas vão sair de um município, vão para outro, e o vírus pode estar circulando com essa mobilidade que a gente tem nesse corredor metropolitano. Então, a ideia dessa campanha, a ideia do abaixo-assinado, a ideia dessas falas, é a gente estar conversando sobre isso e trazendo à população, aos educadores, aos estudantes também, esse alerta e convidando para assinarem um abaixo-assinado eletrônico para ser entregue às autoridades. É uma campanha em defesa da vida, em defesa da educação, em defesa da vida em primeiro lugar. Então, a gente passa, então, aos participantes para que falem sobre seus municípios, suas características, e vamos conversar hoje
sobre a situação, né? A gente perdeu muita gente, muitos educadores, perdemos muitos alunos também, e dentro desse universo que a gente já perdeu, de mais de 120 mil pessoas no país inteiro. Então, é uma região que também está sofrendo muito, né, com uma curva alta, né, de contágio e de falecimentos por conta do Covid. Então, a gente passa para Itaboraí, pedindo para a Patrícia colocar o vídeo que a nossa companheira Kiev mandou para o nosso ato, para a gente ter a ideia da realidade lá de Itaboraí, nesse corredor metropolitano. E logo a seguir, Patrícia, você pode colocar Niterói também. Né? Boa noite a todos. Eu sou Kiev, sou diretora do CEP no Itaboraí, juntamente com os núcleos de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Tauá, para conversar sobre um possível retorno do nosso funcionamento. Bom, nós funcionamos mudando o termo presencial, estamos descansando, né? Com o aval da cultura, com o aval dos órgãos de saúde. Sabemos que a educação pública ela passa por uma precarização há décadas, como meta e hoje a gente entende que essa precarização, a gente sente na pele o que essa precarização fez com a educação pública. Então, hoje nós temos escolas sem ventilação, onde os cuidados sanitários nem sempre estão presentes, e trazendo isso para os dados do que a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia a nível mundial. O Brasil hoje tem aproximadamente 3.950.000 infectados, com um número aproximado de 123 mil óbitos, né? Isso lembrando das subnotificações, nem todos os lugares se consegue testar, se consegue fazer teste. Trazendo isso para a realidade do Rio de Janeiro, nós temos hoje 226 mil aproximadamente de infectados, né? Com mais de 16 mil óbitos. Dentro do estado do Rio de Janeiro, há o ranking 10, com os 10 municípios com maior índice de mortes, e dentre eles estão 3 municípios que eu citei aqui no início da conversa, que é Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Nós três, assim, os 3 municípios estão, né, nesse ranking, infelizmente. Lembrando um pouco esses dados do estado, eu vou apresentar Itaboraí para vocês. Itaboraí é um município da região metropolitana do Rio, né? Nós temos aproximadamente 243 mil habitantes, desse total 31 mil aproximadamente são de alunos da rede pública da prefeitura. Temos 94 escolas municipais, né? E desse total, várias são em regiões periféricas e na área rural. Grande parte das nossas escolas não tem estrutura, as salas não têm ventilação, sabonete em banheiro de escola pública é algo que não existe, né? Eu confesso a vocês que eu nunca vi. Geralmente você vê na sala dos professores quando tem. Nem sempre há descarga, água para descarga. Então, assim, em termos sanitários, como a gente vai fazer esse retorno, como vai ser o nosso cuidado, né? Vai ter dinheiro para isso, como vai ser feito. Então, assim, é um retorno que tem que ser muito pensado, tem que ser feito com muita responsabilidade para que não coloque em risco a vida dos profissionais da educação, dos alunos e dos responsáveis. E, além de tudo isso, você ainda coloca em risco a vida da população no geral, porque esse aluno ele vai circular e a escola vai ser um ambiente de vetor de transmissão, né? Então, a gente sabe que a criança, o jovem e o adolescente, ele se movimenta bastante. Então, a gente vem aqui pedir, né, que esse retorno seja feito de forma responsável, com o aval dos órgãos de saúde, com o aval da Fiocruz, e lembrando sempre que a vida ela tem que estar acima de tudo, né? Então, a vida
Sem a vida não há economia, não há educação, não existe nada. Então, a gente pede, mais uma vez, que os governos tenham responsabilidade, né, nas suas posições, nas suas diretrizes de retorno aí. Tá? Boa noite para vocês. Vou encerrar por aqui. Gente, obrigada. Foi Kiev, de Itaboraí, falando sobre a realidade de Itaboraí. Né? Não sei se a gente pode continuar pela ordem alfabética, iria Niterói agora, pode ser, pessoal? Então, Patrícia, você pode colocar o vídeo, Niterói também, os companheiros não puderam estar presencialmente nessa transmissão, mas mandaram o vídeo para nós. Patrícia vai colocar para a gente? Eu sou Thiago, sou o diretor do Estado de Niterói, e venho colocar aqui a posição do núcleo sobre a polêmica atual, né? As aulas nesse tempo de pandemia. Nós nos posicionamos contrário às voltas aulas nesse momento, porque entendemos que não houve uma mudança brusca, não houve, por exemplo, uma mudança no número de mortes, uma mudança no número de contágios, um investimento massivo na saúde pública, um investimento massivo na educação pública brasileira, né, e nas escolas públicas brasileiras. Não houve, né, recentemente. Né? O que houve recentemente foi um ataque à educação pública brasileira, sobre a sua autonomia, sobre o seu financiamento. E a realidade das escolas brasileiras públicas é sala de aula superlotadas, é falta de profissionais de educação, é salas de aula sem ventilação, um cenário ideal para a propagação do vírus. É isso que nós temos hoje. Um cenário ideal para a propagação do vírus são as escolas públicas brasileiras, são as escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Lá, sim, lá o vírus vai se propagar de uma rapidez que ninguém nunca viu. E falta tudo. Por isso, nós somos contrários à volta às aulas nesse momento. O que nós queremos é a garantia do nosso direito à quarentena. O que nós estamos lutando é pela preservação das nossas vidas. Nós queremos viver. É isso que nós queremos. Eu não quero, né? Nós não queremos que um companheiro nosso, né, companheiro de trabalho, companheiro de luta, venha a falecer porque houve a volta às aulas precipitadas e alguém furou não tão debatido protocolo e essa companheira veio a falecer, esse companheiro veio a falecer. Eu não quero isso. Nós não queremos isso. Nós queremos a garantia à vida, nós queremos voltar num ambiente seguro. Nós estamos com saudade dos nossos alunos, estamos com saudade de lecionar as nossas aulas, mas também não tem como, né? Essa saudade dá para segurar, né? Ano letivo pode se recuperar, mas vidas não. Então nós, né, profissionais de educação da rede municipal de Niterói e da rede estadual, se colocamos nesse momento contrário às voltas às aulas presenciais. Pelo direito à vida, pelo direito de viver. É isso que nós estamos lutando. É apenas isso. Obrigado, gente. Ok, pessoal, obrigada, Thiago, os companheiros de Niterói. Acho que a gente podia agora para o Cineduc Maricá, né? O Alex está aí? Alex? Para a gente ouvir. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Positivo operando. Vocês estão conseguindo? Oi? Oi, estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Estamos. Sim. Tá, é porque hoje a internet reservou para o dia para nos pregar uma peça, né? Até pedir desculpa aí às pessoas que estão nos assistindo pela demora da gente ter entrado aí ao vivo, porque estava com problemas técnicos, né? Todo mundo aí, né? Com a internet caindo, a minha aqui está uma dificuldade muito grande. Então, boa noite aí a todos os companheiros e companheiras, todos que estão nos ouvindo aí, nesse finalzinho do dia. Estamos aí dia 2 de setembro,
setembro, né? Estamos há vários meses nessa situação de pandemia. A gente, lá em Maricá, a gente continua ainda com as aulas suspensas, né? Segundo a recomendação da Secretaria de Educação. Não temos previsão de retorno. A luta continua, né? Porque a gente está querendo que esse entendimento, né, pela luta da vida seja de toda a sociedade. Então, a gente primeiro gostaria de agradecer na situação do Sineduc, né, na condição do Sineduc, sindicatos, profissionais de Maricá, todos os municípios envolvidos nesse momento, né, os municípios aí que estão sendo representados pelos companheiros aí, Tanguá, Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, o Simplo. A gente gostaria de agradecer essa parceria nesse momento tão difícil, né, que a gente está vivendo, e dizer que a gente fez a opção de lutar pela vida, né, não só pela vida dos profissionais de educação, mas pela vida dos nossos alunos, dos seus familiares e de toda a sociedade. A gente, nesse momento, a gente não está fugindo a nossa função, que é a função de educar. Eu acho que essa campanha ela foi muito apropriada, a gente conseguiu atingir bastante pessoas, né? A gente estava acompanhando pelo Face, todos os sindicatos aí, algumas pessoas contrárias à nossa campanha, outras favoráveis, mas a gente como educador, como professor, a gente sabe que é assim mesmo, faz parte da democracia, mas eu acho que o mais importante a gente fez como professor, como educador, que foi trazer à luz da sociedade essa discussão nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, lutar pela vida foi a opção que os profissionais de educação fizeram, diferentemente dos nossos governantes, né, partindo aí do governo federal e governo estadual e vários municípios, onde eles estão muito mais preocupados com a economia e com outras situações que perpassam aí pela questão da preservação da vida das pessoas. Então, assim, a gente acredita que a nossa campanha ela veio colaborar, né, com esse processo de educação para a nossa sociedade, porque a gente não, com certeza, não sairemos da mesma forma que entramos nessa pandemia. A gente espera que não somente uma consciência sanitária seja criada, né, nos nossos alunos, na sociedade, como também uma consciência política, né, que a sociedade possa perceber realmente, né, a importância de estar engajado, de estar lutando, né, porque essa nossa campanha pela vida, a gente pôde perceber que ela despertou aí, como a gente tem visto aí, diversos fake news, né, propagandas contrárias à ciência, né, ao estudo, à educação como um todo. A gente vive, como a gente falou, quando a gente nos encontrou lá em agosto, né, a gente falou que a gente vive um momento muito complicado na sociedade brasileira, onde a ignorância ela tá reinando, né, em muitos locais. E isso a gente pôde perceber a partir do momento que a gente colocou essa campanha na rua. Mas a gente fica muito tranquilo, né, em saber que a gente está cumprindo com a nossa função de educador, a nossa função de entidade sindical, que é trazer debates sérios e discussões sérias, né, em defesa do profissional da educação e da sociedade. Então, eu gostaria de agradecer sinceramente a todos os companheiros de todos os municípios, a todos esses que se envolveram e que vão continuar envolvidos, né, porque essa campanha encerra enquanto a gente ainda tiver sobre o coronavírus. Deixar um recado para a sociedade para que se cuide. A coisa é séria. Eu perdi parentes, perdi amigos de faculdade, perdi amigos de trabalho, perdi conhecidos. A todo momento a gente ouve falar, aí fulano foi internado, morreu. Então, assim, eu acho que a gente tem que
pela garantia dos nossos alunos, né? E da sociedade que estão a essa campanha, aqueles que acham que o retorno é seguro nesse momento, eu acho que deveria fazer repensar, né? Fazer uma revisão aí, procurar realmente ter conhecimento do que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. A gente sabe dados de estados e de países que retornaram com as aulas, e como no estado do Amazonas, em Manaus, só no primeiro momento, mais de 300 pessoas foram infectadas. Então, pelos dados que nós vamos aí, colocar toda essa população circulando de uma hora para outra vai ser um verdadeiro genocídio, né? Como nós já havíamos anunciado no início da nossa campanha. Então, gostaria de agradecer imensamente aí os companheiros, agradecer a todos pelo empenho na campanha, e a luta continua pela vida. Obrigada, Alessandro, do Cineduc, de Maricá. E a gente vai seguindo agora e a gente vai apresentando também o quadro oficial de infectados, de óbitos de cada município que estiver falando. Afinal, a gente apresenta o de Itaboraí e de Niterói, que foram com vídeo, né? Então, gente, agora a gente tem São Gonçalo e Tanguá, depois a gente passa para o Simpro, e depois tem na sala de espera a professora Isabel, que é coordenadora geral do CPRJ, que pode falar para a gente da rede municipal do Rio de Janeiro, que é outra rede também, que tem muita ligação com esse corredor metropolitano. Muita gente daqui mora por aqui e trabalha na rede municipal do Rio de Janeiro, né, para a gente estar fazendo essa discussão interligada. Então, Maria do Nascimento, coordenadora do CEP de São Gonçalo, é você agora, Maria. Maria, abre o microfone. Isso. Primeiramente, boa noite. Tudo está ouvindo agora direitinho? Tranquilo. Certo, porque o Alessandro não foi o único privilegiado com a internet hoje, meio complicada. Meu nome é Maria do Nascimento, eu sou da coordenação do Núcleo São Gonçalo, e gostaria de parabenizar os colegas, porque foi uma campanha acertada. Nós sabemos que teremos que retornar um dia, é óbvio, e torcemos muito para que esse dia chegue, porém, para que esse dia chegue, a gente precisa ter aí uma vacina para essa doença, a gente precisa ter um controle total da pandemia, e é importante deixar claro que a pandemia não acabou. Embora a gente tenha visto aí muitas reportagens com pessoas nas ruas, nas praias, etc., é importante deixar claro que não acabou. A pandemia continua e a cada dia a gente vê isso nos números, né? Como já foi mostrado aí, agora a gente está vendo os números de São Gonçalo, que é um município com quase 1.200.000 habitantes hoje, se for atualizar, e a gente tem aí 651 óbitos, que esse é de ontem. Eu já tenho um número atualizado, né? Ontem eram 648, hoje são 651 óbitos. Nós temos também, se vocês observarem aí, o bairro Jardim Catarina, que é o mais populoso de São Gonçalo, a gente vai encontrar aí 1.435 casos confirmados. Então, meus amigos, eu acho que a nossa campanha é uma campanha acertada, porque nós sabemos que hoje, como todos os companheiros já colocaram, e a gente reafirma, não é diferente em São Gonçalo, nós tivemos anos de abandono, falta de investimentos, políticas públicas, para que nós funcionássemos de forma adequada com o nosso aluno, para a população, e aí não poderia ser diferente, né? O Covid, ele encontra um cenário muito favorável, e a gente está pagando um preço muito alto por isso, e a gente precisa, como o Alessandro disse hoje, a gente precisa ter a consciência política, a gente precisa trabalhar e lutar para que a gente encontre hoje apoio da população, porque a nossa campanha é uma campanha pela vida. Essa campanha ela é importantíssima porque ela visa não só, a gente não está aqui falando de direitos somente da criança, a gente está falando de todos.
essa criança, por mais que algumas pesquisas queiram apontar que em criança a situação é diferente, não é tão perigosa, a gente sabe que essas crianças convivem com idosos, com seus avós, com seus pais, e aí a gente tem a preocupação de que essa criança ela fique em segurança. E, infelizmente, hoje as escolas de São Gonçalo, assim como de outros municípios, não têm condições de oferecer essa segurança. A gente já viu relatos de escolas que não têm ventilação, que não têm condições, por mais que façam obras agora, não tem condições de receber esse aluno com segurança. Esse vírus vai, de alguma forma, atingi-lo e, de alguma maneira, vai se multiplicar, porque ele vai fazer esse vírus circular. Então, assim, a gente fala são 8 mil e poucos docentes, mas a gente tem outros profissionais nas escolas. Nós temos merendeiros, nós temos inspetores, nós temos diversas pessoas nas escolas que alguns têm comorbidades e outros convivem com pessoas que têm comorbidade. E aí não existe um decreto que ampare essas pessoas. Então, você mora com a sua mãe ou alguém que tem a comorbidade, mas como você não tem, você vai ser obrigado a ir trabalhar levando para essa pessoa grande risco de vida. Nós tivemos muitas baixas na rede municipal de São Gonçalo, professores, nós tivemos inspetores de alunos, nós tivemos merendeiros que faleceram de Covid, inclusive eu gostaria aqui de solidarizar com a família, não somente dos funcionários, das pessoas que perderam suas vidas em São Gonçalo, mas no país inteiro. Somos mais de 120 mil pessoas, foram mais de 120 mil pessoas que faleceram. E essas pessoas, elas não são apenas números, elas têm nomes, elas têm histórias, e nós precisamos, de alguma forma, reforçar essa campanha com o apoio da população. É importante, a gente sabe da preocupação, às vezes a gente ouve alguém falar, vai perder um ano. Veja bem, um ano se recupera. Você repetiu um ano, você perdeu um ano, você vai recuperar esse ano. A vida não tem como você recuperar. Então, a gente tem que agora, nesse momento, reforçar essa campanha, assinar o nosso manifesto, para que a gente possa mostrar às autoridades que isso não é uma luta de um só. São vários, somos milhares de pessoas preocupadas com nossas vidas, com a saúde de todos. Então, assim, foi muito acertado, eu parabenizo mais uma vez todos os companheiros, e é isso, eu acho que o recado está dado, aí a gente está nessa campanha junto, todos os educadores unidos em prol da vida, em prol do que a gente tem de mais importante, acreditem. Também perdi parentes, quase perdi minha irmã, e não é fácil. E o recado que eu deixo é: não espere o vírus atacar ou atingir alguém tão próximo a você para você entender o quanto é importante se cuidar e cuidar do outro. Use máscara, fique em casa. Se você tem a possibilidade, mantenha-se em casa. Não faça o vírus circular. Não acabou, a pandemia não acabou. Então, a gente precisa manter esse foco para que a gente, quando a gente tiver que voltar, a gente volte com segurança. A gente volte preservando a integridade física de todos nós, alunos, professores, funcionários e familiares. Então, é esse meu recado que eu deixo, que a gente tem que continuar se cuidando e muito, que é muito sério. Boa noite a todos. Obrigada, Maria. Gente, agora, terminando a parte do CEP dessa região, a Marília, pelo CEP de Tanguá, depois a gente ouve o Sérgio pelo Simpro da região, né, falando também pela rede particular da região, e depois a gente passa, então, para a Isabel. Marília. Boa noite, Marília. Boa noite, obrigada pessoal. Eu sou Marília, sou diretora do CEP Tanguá, sou professora de História, né, do 2º segmento. Queria parabenizar os companheiros que me antecederam, falaram muito bem. Queria colocar aqui o meu exemplo pessoal, porque eu acho que ele ilustra muito bem os riscos que nós estamos correndo com as ameaças de retorno às aulas. Por quê? Logo quando começou a quarentena, quando nem todos os municípios tinham
suspendido as aulas, né, no fim de semana do dia 15 de março, né? Aos poucos, os municípios do estado foram, alguns suspendendo, outros não, até que todos estivessem suspensos. O nosso município de Tanguá, inicialmente, lançou um decreto não suspendendo, né? E aí eu fui, em nome do CEP, né, conversar com a Secretaria de Educação e coloquei para a secretária um argumento, né, que eu acredito ter convencido, né, da importância de suspender, que foi o seguinte: o nosso município é um município do qual diversos professores vêm de outras cidades. Então, ainda que a epidemia não tenha se alastrado por completo no município, ainda que os dados estivessem baixos em março, né? Eu, por exemplo, venho do Rio de Janeiro, e aonde já existe transmissão comunitária. E, sinceramente, não gostaria de ser responsável por levar o vírus para a cidade. Bom, sob esse argumento, as aulas foram suspensas, né? Estão suspensas até agora, e a gente está vivendo aí um momento, né? Agora o estado do Rio voltou a ter alta, mas algumas semanas atrás a gente estava vivendo um momento em que a gente estava tendo baixa e observando na cidade do Rio um certo relaxamento, né, da população. Então, as ruas cheias, o mercado cheio, desculpa, gente, a minha cachorra aqui. O mercado cheio, né, os bares cheios. E eu continuei mantendo a minha quarentena aqui com a minha família, né, evitando ao máximo sair, mas justamente nesse momento de baixa, tá, e mantendo todos os protocolos, eu fui infectada. Eu e meu marido. Então, né, eu acho que o exemplo está muito bem colocado aí, porque seguindo todos os protocolos direitinho, uso de máscara, ficando em casa, né? Se a gente tivesse se deixado levar pelo fato de que o município estava estabilizando, né? E tudo fosse liberado, eu poderia novamente me encontrar nessa situação, né, de acabar levando o vírus para a cidade. Mas, por sorte, né, ou por luta, por muita luta, nós estamos conseguindo manter as aulas suspensas. E eu digo luta porque a cidade elaborou um plano de retomada, né? No entanto, a participação do CEP nas discussões desse plano se deu por garantir que as condições de retomada não tivessem um prazo, mas sim que a gente falasse sobre o comportamento da pandemia, né? Então, nisso fomos vitoriosos. Em muitas coisas, né, o plano não saiu como desejávamos, mas conseguimos garantir que o critério da retomada não seja um prazo, né, um mês tal, enfim, uma data, e sim o comportamento da pandemia. E é isso que nos garantiu manter a quarentena até os dias de hoje, e provavelmente vocês podem observar pelo que está colocado aí, né? Uma cidade com 35 mil habitantes teve 701 casos confirmados, é um número altíssimo, né? Tivemos essa quarentena garantida. No entanto, gostaria de aproveitar aqui esse espaço para falar que, se as aulas não retornaram, diversos funcionários foram convocados para retornar. Diretores, trabalhadores da limpeza e, enfim, da cozinha, né? Servidores, né?
É claro que existem tarefas como alimentação, né, distribuição dos kits, que são importantes. No entanto, o Núcleo Tanguá repudiou essa convocação, né, desses funcionários, principalmente da forma como foi feita, né, sem uma prévia consulta, né, das comorbidades de cada um. E entregamos um documento de reivindicações, né, com relação a essa convocação, e estamos reivindicando uma reunião com a secretaria para tratar da situação desses trabalhadores que já foram convocados, né? Ainda que as aulas não tenham se iniciado. E vamos seguir lutando para garantir a saúde não só de docentes, mas de funcionários, das crianças, da comunidade escolar e da cidade. Porque, para encerrar minha fala, não se trata apenas da saúde da escola, mas os estudos estão mostrando, né, saiu um estudo com relação à Universidade do Chile, também algumas falas do Átila, né, que, enfim, né, está pesquisando sobre essas coisas e divulgando ciência, né, colocam que as escolas voltarem trazem um movimento muito maior do que se vê hoje, por mais que a gente diga, mas está todo mundo na rua. Não, não está todo mundo na rua, né? Por mais que tenha muita gente, não é todo mundo que está na rua. Que certa estabilidade que nós conseguimos com relação à evolução da pandemia se deve ao fato de que as aulas não retornaram, né? Certa estabilidade que já foi perdida, inclusive, né? E, por fim, as aulas retornarem significam um risco para os profissionais de educação, porque como já falaram aqui, né? Por mais que as crianças pareçam assintomáticas, né? Ainda que isso seja contestável, mas para os profissionais que acumulam comorbidades, que acumulam idades, que é uma categoria já adoecida, né? Isso é fatal, porque a exposição da carga viral dentro de uma sala de aula com diversas crianças assintomáticas infectadas é fatal para um professor, é fatal para qualquer profissional da educação, né? Então é fundamental manter a quarentena. É isso. Obrigada, Marília. Tem aqui nos comentários aqui também, o pessoal dando boa noite, que está participando, e até gente falando, né, o Felipe Santos, no caso, dizendo que é inadmissível pessoas com tamanho conhecimento cometerem um erro grave desse. É inadmissível que governadores, né, que a gente sabe, governadores, presidentes, pessoas que assumam altos cargos como prefeitos, que não são pessoas que passaram pelo voto popular, que têm algum nível de conhecimento, que estejam reproduzindo fatos absurdos, inclusive de contestar o poder da vacina, do tratamento, dos cientistas, né, dos médicos que são especialistas nisso. Né? Então, a gente também acha inadmissível, né, que tenha gente que negue a ciência, que negue o papel de uma vacina, né, no tratamento, na cura, e que entre até, tem gente até negando agora que a Terra seja redonda, né? Mas isso faz parte. Tempos complicados e esquisitos, né? Mas vamos adiante agora o Sérgio Oliveira, que é do Simpro, que é o sindicato dos trabalhadores, dos professores da rede particular, da região também, de toda essa região, Niterói, Itaboraí, Tanguá, São Gonçalo e Maricá. Então, Sérgio, está com você. Está me ouvindo direitinho? Tudo bem? Valeu. Acho que hoje a internet mexeu um pouquinho com todos nós, né? Primeiramente, agradecer muito, né, o entendimento que as nossas entidades sindicais tiveram, acertadamente,
de tocar essa campanha tão exitosa nessa região imensamente povoada e marcada por difíceis, né, situações socioeconômicas. E o Sindicato dos Professores, que está presente nessa campanha, também tem uma avaliação do quanto foi acertado a nossa chamada em defesa da vida. Ficou muito claro para um conjunto bastante significativo de estudantes, de responsáveis por esses estudantes, do quanto nós, educadores, estamos empenhados na defesa da vida. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente tem tido acesso às pesquisas que mostram o quanto os pais dos nossos alunos não querem o retorno às aulas presenciais dentro desse contexto que nós estamos vivendo, dentro dessa situação crítica que nós estamos vivendo. Fica claro para as pessoas, quando nós conversamos com elas, a leitura da falta de responsabilidade dos governantes no que diz respeito a preservar a vida das pessoas. E fica claro que a nossa campanha em defesa da vida não é uma campanha restrita aos interesses dos professores, aos interesses dos profissionais de educação. Isso está sendo muito importante. Isso está sendo de um significado fantástico. Nós temos depoimentos de pessoas que faleceram, idosos que se contaminaram e faleceram, e essas pessoas é que garantiam o sustento da família com o seu salário de aposentados. E hoje essa família não tem essa pessoa presente vivendo com ela. Então, é importante que, nesse momento, nesse ato, a gente também agradeça muito aos nossos estudantes, que saibamos agradecer muito aos pais, aos responsáveis pelos estudantes, em apoio à nossa campanha. Nós gostaríamos de registrar aqui, isso já foi falado num outro momento, né, que nós estamos lidando com governantes que sabem da situação real que nós vivemos. Porque são eles aqueles que recebem informações privilegiadas. E ao invés de fazerem uso dessas informações para efetivamente preservar a vida das pessoas, eles se rendem a uma lógica de mercado, eles se rendem a uma lógica que só pensa no lucro e despreza a vida das pessoas. Então, nós, profissionais de educação, acertadamente nos colocamos de forma honesta, de forma transparente, balizando as nossas posições, sustentando as nossas posições em protocolos científicos sérios. Não fizemos nenhum movimento fora desses protocolos. Nos posicionamos com clareza e conseguimos êxito na nossa ação. E que fique claro para o conjunto da sociedade que aqueles que querem a volta das aulas presenciais, na verdade, estão querendo transformar a vida das pessoas numa roleta russa, as colocando numa perspectiva de morte, as colocando numa perspectiva de sofrimento, as colocando numa perspectiva de dor.
E nós nos perguntamos, onde ficarão eles depois? Com certeza não vão assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então, concluindo, que esse ato fique registrado aqui na nossa região, da atitude honrosa dos profissionais de educação que não estão pensando só nas suas questões pessoais, mas estão pensando na vida das famílias, dos seus jovens estudantes, dos familiares desses estudantes, estão pensando no conjunto da sociedade e, ao mesmo tempo, revelando o quanto a educação está sendo desprezada nessa sociedade, o quanto as nossas escolas estão abandonadas, o quanto os profissionais de educação não são valorizados. E a sociedade está percebendo a nossa luta acertada em defesa da vida. Então, companheirada, mais uma vez o CIPRO Niterói e região agradece muito o consenso, o entendimento que nós tivemos acertado de colocar essa campanha na rua. Muito obrigado e continuamos firme no nosso propósito em defesa da vida. Um abraço. Obrigada, Sérgio. E a gente continua, agora a gente vai ouvir Isabel, que é a coordenadora geral do CPRJ, que tem participado conosco, né, das atividades e dessa campanha, lembrando assim, pedindo desculpa pelas falhas técnicas, mas é que no nosso país a internet não é democratizada, nem é boa, e é um dos principais problemas que a gente tem, inclusive, na questão do ensino remoto. Os nossos estudantes, eles são bastante prejudicados com isso. É outra discussão que nós, como educadores, temos que ter e temos que aprofundar, porque é uma forma de você se apropriar dessa sociedade digital, né? Você ter acesso amplo à internet, coisa que a gente não tem. Então, a gente teve dificuldades também. Algumas pessoas já tiveram que sair porque estava a internet caindo, mas tiveram a sua presença aqui falando dos seus municípios. E a Isabel, então, está aqui para falar para a gente da luta geral do CPRJ, né, e também do município do Rio de Janeiro, que tem passado por situações bastante dantescas, né, complicadas, né? Acho que o estado do Rio, aliás, a gente está bem mal, né? Mas a gente está aqui resistindo e estamos aqui com esse ato, mais um de tantos outros. Ontem teve a carreata do CEP também, e os municípios também estão fazendo seus atos pelo interior do estado, na forma de resistência e de construção de outro caminho aí para a gente, mesmo nesse momento de pandemia. Obrigada, Isabel, por você estar aqui. A palavra está com você. Boa noite, Bia. Boa noite a todos os companheiros, importantes dirigentes dos seus sindicatos. E gostaria já de começar fazendo uma saudação a essa iniciativa de articulação de uma região, né? Ou seja, como é possível um trabalho coletivo dos sindicatos, da educação e com um foco regional, porque há muitas similaridades, né, nas nossas bandeiras, e a pandemia nos dá mais uma importante lição. Espero que seja seguido por outras regiões que também podem fazer essa articulação, algumas já fazem, e faz parte da nossa pauta de luta, né, de mobilização, que a gente não pode esquecer, né, que apesar de estarmos em isolamento social, estamos presentes de todas as formas possíveis e que garantam o isolamento e que não contribuam para a aglomeração. Então, as lives têm sido muito importantes, as articulações regionais também, assim como as nossas atividades simbólicas, como aquelas que a Bia falou e a gente vem fazendo. Então, é muito importante essa articulação, que dá uma visibilidade maior para o diálogo com a comunidade. É muito importante essa movimentação, né, de ganhar a comunidade, uma sociedade que vem sendo... uma sociedade cujos segmentos dominantes sempre tiveram uma posição contra a vida,
porque secularmente a vida nesse país sempre vale muito pouco, dos indígenas, dos escravizados, dos pobres, pretos, das mulheres pobres, e agora na pandemia as nossas classes dominantes optaram mais uma vez por esse caminho. Mas a nossa população vem sendo impregnada de discursos e de fake news que exatamente vão na contramão de todo o acúmulo que nós tivemos aí nessas últimas décadas do nosso país. Então, o debate com a comunidade, com a sociedade é fundamental, e vocês vêm fazendo isso de uma maneira muito criativa e correta. Porque em todas as lives nós apresentamos um quadro que é muito semelhante, né? Eu ouvi atentamente as falas dos diversos municípios, vou falar aqui um pouco sobre o Rio de Janeiro, que infelizmente não há um diferencial em grande parte dos municípios do Rio de Janeiro e na situação de vários estados do Brasil. Né? Passamos por problemas semelhantes em vários estados da federação, onde boa parte dos governos, infelizmente, optaram por colocar a economia antes da vida, como se a vida não fosse um elemento fundamental, inclusive, para alavancar a economia. Nós estamos vendo aí a recessão terrível do nosso país, mais de 9% de queda, e nós estamos num momento onde, se a flexibilização se acelerar mais ainda, nós vamos ter mais mortes, vamos ter mais contágio. E, portanto, a luta da educação não é uma luta setorial, é uma luta que pertence ao conjunto da sociedade. Porque o quadro aqui do Rio de Janeiro é muito semelhante em vários elementos apontados por vocês. Né? O primeiro elemento é a questão estrutural. Né? Como nós sempre falamos, mesmo que o nível de contágio da Covid no Rio de Janeiro despencasse radicalmente, hoje nós não temos escolas preparadas para qualquer retomada. Nós temos escolas que, inclusive, no pré-pandemia, se fosse levado com seriedade a estruturação das escolas, elas nem estariam abertas. Então, nós vivemos uma situação gravíssima no município do Rio de Janeiro, atestado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do município, de que 60% das escolas não têm condições estruturais de abertura, e até o momento a prefeitura não diz claramente quanto vai investir, qual será o orçamento de investimento para essa reestruturação e muito menos o acompanhamento. Nós não podemos aceitar que aconteça na educação o mesmo que aconteceu na saúde. E o dinheiro que era necessário foi empregado de forma desviante pelos governantes. Então, nós temos esse primeiro quadro que é grave. E, nesse momento, mesmo com a greve, infelizmente, temos profissionais da educação que estão indo trabalhar presencialmente. E aí a pergunta que se coloca é: e os equipamentos de proteção individual? A prefeitura está fornecendo? Não. É como se isso fosse um problema de cada um. E a limpeza, a desinfecção, a sanitização? Até o momento, nós temos várias escolas que sequer tiveram uma limpeza comum. Os profissionais estão indo trabalhar com escolas sujas, sem processo de sanitização, o que revela que a nossa posição é uma posição correta, de que a melhor forma de se resistir a esse processo de retorno é através da greve daqueles que foram convocados para as atividades presenciais. No que diz respeito às medidas sanitárias, o quadro está aí bem claro, né? É muito importante os trabalhos da Fiocruz. Ontem mesmo, numa live com o doutor Hermano, ele colocou de forma muito clara que o Rio de Janeiro jamais atingiu um índice que é de 0,5 por população, né? Não entendo bem esses dados, mas de níveis de contaminação. Nós nunca chegamos nem perto desse nível, que é um nível que os países, né, os países mais comprometidos estão usando para recomeçar uma reabertura. E o Rio de Janeiro flexibilizou
sem nunca ter chegado perto desses índices, o que faz com que o Rio de Janeiro volte a ser um fator, né, volte a ter o fator de crescimento da contaminação e das mortes que sempre foram altos. E os governos conservadores, infelizmente, no Rio de Janeiro nós temos uma tríade, né, município, estado e governo federal, todos aqui do Rio, um trio da morte, vários outros municípios também, como Caxias, como São João, e tem uma lista grande aqui no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, esses governos estão fazendo a sua narrativa, porque eleitoralmente querem dizer que ganharam a luta contra o Covid, o que é uma falácia, mas que, infelizmente, nesse momento de tanta fake news e de tanto descrédito, inclusive em relação à própria defesa da vida, esses argumentos acabam sendo fortes. Bem, um terceiro elemento, que é do debate com a comunidade, eu acho que é muito importante, porque a prefeitura, ela pagou alto, ela apostou alto, melhor dizendo. Ela fez uma enquete, a própria prefeitura, perguntando se a população apoiava a reabertura das unidades escolares. Apostou alto e teve uma resposta merecida. 60% da população, 60% da comunidade escolar, ou seja, de familiares que têm filhos na rede municipal do Rio de Janeiro, disseram não, disseram que são contra a reabertura. E este é um elemento muito importante de que, sim, o nosso debate, o nosso diálogo, ele surte efeito. O que é um absurdo é o prefeito considerar que uma enquete seja um fator determinante, porque, na verdade, ele acha que a decisão cabe a ele. Né? E, no nosso caso, nós achamos que a comunidade escolar tem que opinar, o comitê sanitário da prefeitura também, os institutos científicos também. E ele não quer nem saber de conversa, porque ele sabe qual é a posição da Fiocruz. Então, nós temos um quadro grave, mas que cabe a nós e a tantos outros parceiros, a tantos outros militantes e também familiares das nossas escolas que estão firmes nessa luta, porque estão acompanhando o desastre dos governos para responder à pandemia. Foi um desastre em termos sanitários, foi um desastre em termos econômicos, nós nunca podemos nos esquecer disso, que o governo federal procrastinou no debate sobre a assistência da renda básica. A Prefeitura do Rio de Janeiro, somente a partir de junho, é que passa a ter uma política de distribuição das cestas, a partir de uma ação da Defensoria, que o CEP também participou. E não responderam à questão da exclusão digital. Os nossos alunos continuam, em grande maioria, assim como em quase todos os municípios, sem ter acesso à internet, sem ter acesso à educação, mas com a prefeitura dizendo que este acesso está acontecendo. Então, eu gostaria de realmente saudar essa iniciativa que vem sendo constante e que aponta que o quadro é muito comum das nossas lutas aqui no estado do Rio de Janeiro. E aproveitar, convocar a todos, né, inclusive os nossos parceiros do Simpro e do Cineduc, a participarem do Dia Nacional de Luta, no dia 15 de setembro, uma atividade puxada pela CNTE, mas que vem conversando também com as outras entidades da educação e que o CEP já aprovou no seu calendário. Então, nós vamos participar da semana que abre o centenário Paulo Freire e um Dia Nacional de Lutas, mobilizações, alguns estados em greve, algumas redes em greve, em defesa da educação pública, que esta também vem sendo totalmente atacada, e em defesa da vida. Obrigada. Obrigada, Isabel. E a gente, para encerrar, a gente vai colocar aqui o texto do manifesto, lembrando que a gente vai
Ele ainda vai rodar, que a gente está impulsionando, né? Mas a gente encerra na sexta-feira, porque na semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai protocolar esse manifesto nas prefeituras e no Ministério Público. Então, se o pessoal puder ainda circular, compartilhar, já tem quase 1.600 assinaturas, seria importante a gente chegar pelo menos a 2.000 até sexta-feira, para a gente protocolar, então, nessa região. Vamos ler aqui para terminar. Quem pode ler? Tá, então vou lendo aqui, então. A pedagogia da responsabilidade. A escola é lugar de apropriação do conhecimento construído e acumulado pela humanidade através da história. Sendo o lugar das ciências, da socialização e do exercício da cidadania, não pode ser utilizada de forma obscura e contraditória com a sua natureza. Assim, não podemos admitir que pressões políticas e econômicas desconstruam a natureza da escola e de nosso trabalho, precipitando um retorno não orientado pelas agências científicas nacionais e internacionais. Seria contraditório e violento, pois o espaço deixaria de ser um espaço de construção de conhecimento para ser um espaço de tensão, pelo risco de contaminação dos alunos, funcionários e professores, além de transformar cada um em um agente possível de contaminação de familiares. As políticas públicas de abandono e desmonte de nossas escolas e precarização dos nossos profissionais agora nos colocam diante de redes sem mínimas condições de segurança antes mesmo da pandemia. A falta de funcionários administrativos, auxiliares de creche, professores, equipe pedagógica, espaços adequados nas escolas, manutenção, entre outras questões, além da sobrecarga de trabalho, aponta o desafio de reorganizar cada rede, reconstruindo os espaços escolares e quantitativo de pessoal. Não aceitaremos ser portadores da lição da irresponsabilidade com vidas. Nossas ações serão no sentido de preservá-las. Sendo assim, não retornaremos enquanto as agências científicas não determinarem que é seguro. Lançaremos mão de todos os instrumentos jurídicos e políticos necessários para impedir o retorno dessas condições. Se os governos insistirem no retorno sem o aval dos órgãos oficiais que monitoram a pandemia, faremos greve em defesa da vida. A experiência histórica que estamos vivenciando deixará lições profundas em cada um. Defendemos que as lições ensinadas e aprendidas sejam a da solidariedade e a valorização de todas as vidas, no entendimento de que dependemos uns dos outros para construir uma existência plena e que cada política de abandono de direitos como saúde e educação cobra um preço muito alto de todos. A maior lição que podemos ensinar aos nossos alunos é que a defesa da vida é o que nos torna humanos. Então, esse é o nosso manifesto abaixo-assinado e que a gente vai, a partir da semana que vem, então, entregar às autoridades aí dessa região metropolitana e ao Ministério Público também, que atende esses 5 municípios, né, com o nosso posicionamento de não retorno enquanto não tivermos segurança. Então, a gente encerra. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar, que a gente já está com 1 hora cravadinha do nosso ato. Só reiterar, né, Bia, a importância da gente ampliar ao máximo o apoio a esse manifesto, né? A gente vai estar colocando nas redes sociais a ação desse ato, né? E vamos todos à luta. Acho que assinar esse manifesto é uma demonstração da nossa vontade de lutar pela vida. Né? Vamos ampliar o manifesto e em breve a gente terá novas ações dessa região, porque a campanha não terminou. Né? Essa é mais uma fase da campanha, como foram os outdoors, o carro de som, o ato na Câmara de Vereadores em Niterói. Esse ato hoje aqui, a gente vai construir mais eventos e mais ações para defesa da vida da população e da escola pública. Gente, obrigada pela participação de todos. Né? E a gente... Oi, fala, Alessandro. Fala, Alessandro. Ih, congelou. Alessandro? Enquanto ele descongela, deixa eu aproveitar para agradecer mais uma vez e para falar para os companheiros que estão nos assistindo até o momento, para que eles... Agradecer. Para que viralizem nosso manifesto, nós precisamos, nós somos muitos, nós somos fortes,
e podemos fazer esse manifesto chegar ao número de assinaturas excelente. A gente pode, sim, fazer isso. Vamos compartilhar, é rápido, não custa nada, a gente assina e aí a gente faz bombar aí a nossa campanha. Era isso, um abraço. Alessandro? Alessandro, como é que está seu vídeo? Alessandro? Gente, eu acho que o Alessandro congelou. Então, gente, é isso, então. A gente deseja boa noite para todo mundo, uma boa semana, e vamos aguardar aí as próximas atividades. Já tem geral, dia 15 de setembro, como a Isabel lembrou, em São Gonçalo vai ter uma plenária também, dia 8, né, para discussão das questões pedagógicas. Alessandro, já voltou? Oi, agora? Isso, tá, pode falar, para a gente encerrar. Tá, agradecendo aí mais uma vez os companheiros e dos pais, para que não entre nessa onda que a gente tem ido, das autoridades de colocar, mais uma vez, a culpa, né, nos professores, né, pela falta de aula do seu filho. É necessário que esteja atento a isso. Nós estamos aqui na vida do seu filho, as autoridades não fizeram nada até o momento para que o seu filho tenha internet. A Bia até falou aí, a gente tem uma internet de péssima qualidade no país, uma internet que não é para todos, né? Então, é necessário que a gente esteja atento, né, e não venha culpar mais uma vez o profissional de educação por essa situação pela qual seu filho está passando. Então, venha participar com a gente, procure se informar, entre em contato com os sindicatos, com as associações, né, de pais, procure se informar, deixe levar por essa campanha, mais uma vez, difamatória, tentando fazer sobre a educação e os educadores, né? Eu acho que isso é muito importante. Ok, então, gente, a gente encerra, então, pedindo a Patrícia, pode encerrar aqui a tela, e até os próximos eventos e ações aí que os sindicatos, de um modo geral, estão realizando em defesa da vida. Boa noite, pessoal, muito obrigada pela participação de todos nós aqui. Até a próxima.